Bom, finalmente não, né? Na verdade, que droga que acabou a semana 1. A gente fica tanto tempo esperando pra NFL voltar e em 10 minutos passa todos os jogos e daqui a pouco já estamos no Super Bowl. Mas dá pra dizer que foi uma semana muito interessante, com muitas surpresas, foi bem legal. Aí tivemos, a maioria dos jogos não foram muito equilibrados, mas foi interessante. E antes do vídeo eu queria deixar claro só que eu tô ganhando aqui nos palpites, né? O Marcos é o último colocado, já era esperado, a gente tava falando disso antes e a gente já imaginava, mas a gente espera que vocês gostem aí do nosso vídeo. Agora a gente vai analisar aí como é que foram os jogos da primeira semana da NFL. Bom, primeiro jogo aí, o que acabou de acabar basicamente, né? O Los Angeles Chargers e Denver Broncos. Foi um jogo interessante, na verdade parecia que ia ser uma total destruição do Denver Broncos, até que no último quarto o Chargers arranjou 2 turnovers, aí conseguiu chegar ali pertinho, quase fez o field goal que ia empatar e levar o jogo pro overtime. Mas o Chargers é um time meio zicado geralmente, né? E aí o treinador do Denver Broncos teve aquela ideia maliciosa, extremamente maliciosa, de pausar o jogo bem na hora que o Ku chutou. E na segunda tentativa o Ku acabou sendo aí bloqueado, né? pelo glorioso Shelby Harris. Então o Denver Broncos conseguiu a vitória e os dois times fizeram uma boa impressão, né? Na primeira semana. O Broncos principalmente pelo ataque, né? Eu acho que funcionou bem ali o Seaman, fez um bom jogo. E o CJ Anderson saudável, eu acho que ele eleva o nível desse ataque. Então é um time competitivo, com o ataque funcionando, eu acho que pode chegar aos playoffs, né? E falando em playoffs, outro time que com defesa boa e um ataque que a gente esperava alguma coisa esse ano, Minnesota acabou ganhando do Saints, né? O Bradford tendo um jogo muito bom, né? Acho que um dos melhores jogos dele nos últimos anos. O Dalvin Cook também fazendo uma grande estreia de calor. E a defesa continua sendo uma das melhores da NFL aqui. Então eu acho que... E por outro lado, o Saints, a gente aguardava, né, uma pequena evolução da defesa que não mostrou, né? Sofreu contra um ataque que não é tão forte assim, então pelo jeito pode ser mais uma temporada difícil pros fãs aí, né? Então vamos ver como é que vai ser, né? E o destaque realmente para a linha ofensiva do Vikings, né, que foi muito criticada nos últimos anos com razão, que hoje o que acabou protegendo também aí o Bradford, teve tempo para lançar e mostrou que está bem entrosado com o time e pode render ainda mais, né, em 2017. Outro jogo aí que foi muito importante nessa rodada foi outro duelo de divisão entre Dallas e New York Giants, jogo do Sunday Night Football, né? Jogo aí envolvendo duas equipes que devem brigar alto nesse ano. E vitória do Dallas, finalmente, depois do ano passado em que a equipe perdeu 2 vezes para o rival. Exato. Nesse domingo não deu nem chances, né? A defesa foi muito bem, pressionou muito bem o Eli. Não deu espaços para o jogo corrido, né? Usou muito bem a falta do Odell Beckham. A gente viu poucas vezes os recebedores do Giants em condições de receber a bola, né? E no ataque, realmente, a dupla Prescott e Elliott foi muito bem de novo, comandou as ações da equipe. O Beasley, né, fez uma recepção aí, uma das mais espetaculares da rodada e provavelmente desse ano. E eu acho que Dallas acabou vencendo ao natural. Eu acho que fica aí realmente essa primeira boa impressão do Prescott e do Elliott nesse segundo ano deles, né? Mostrando que não foi sorte. Realmente eles estão aqui para levar esse time para um caminho realmente de vitórias, né? Então, boa vitória do Cowboys e com justiça. Eu acho que posso destacar aqui a defesa do Cowboys, que jogou muito bem, né? A estreia do uma dúvida, né? 2020, que foi draftado ano passado, jogou muito bem, vários tackles no jogo. E do lado do Giants, a decepção desse ataque, né? Que é bem promissor, sentiu falta do Beckham Jr., Eli Manning não conseguiu encaixar seu jogo, a linha ofensiva muito mal, sem o jogo terrestre. E o ponto positivo é a defesa, né? Então é um time competitivo, mas com esse desempenho do ataque, fica até difícil brigar por playoffs. Eu acho que o Dak Prescott ele só começou o jogo ali não tão bem, ele lançava umas bolas meio contestáveis, né? Mas altas, né? Eu imagino que seja também, ele tinha uma certa pressão nos ombros dele de precisar ganhar do Giants, né? Claro. 2 derrotas no ano passado, aquela campanha inteira boa, mas 2 derrotas pro Giants foi complicado. Foi uma de freguês, né? Mas de resto, esse time eu acho que vai longe, vai até melhor do que eu imaginava, pra falar a verdade. Agora, falando aí de Carolina e São Francisco, Cam Newton não jogou tão bem, eu esperava mais do Carolina.
o ataque não conseguiu se desenvolver, o McCaffrey também não teve lá aquela estreia que a gente esperava, né? Ele não acompanhou muitos running backs calouros que essa semana já destruíram, né? Ele foi mais discreto. Também não dá pra falar que foi tão ruim a estreia dele, mas não foi boa, né? Agora a defesa do São Francisco parece ser muito promissora, mas o ataque realmente não vai muito longe, parece, pelo menos nessa temporada. Acho que não tem armas o suficiente para ir longe, né? Então o Carolina venceu por obrigação, tinha que ganhar, é uma vitória realmente que eles precisavam para sonhar, né? Com alguma coisa aí. O 49ers a temporada é para tentar pelo menos ser competitivo, né? É o máximo que eles podem buscar ali, então é uma defesa que pode ser promissora, perdeu o Foster já no primeiro jogo, a gente vai ver quanto tempo ele vai ficar fora. E pelo Panthers é um time competitivo, é um time competitivo pelos dois lados, então vamos ver como é que o Kenil também vai se desenvolver na temporada até ficar 100%, né? Porque ele acabou de voltar numa cirurgia. Mas é isso aí, foi uma vitória que precisava, né? Então, mas o próximo jogo que a gente vai falar, um dos mais esperados, né? Packers e Seahawks. Acabei sendo clubista aí no resultado, né? Influenciou na minha liderança, foi graças a esse teu erro aí. Mas é uma vitória que o Rodgers se impôs dentro de casa mais uma vez, né? Um ataque que é um dos mais fortes da NFL. O Rodgers acabou sofrendo bastante com a defesa do Seahawks, sofreu sacks, mas mesmo assim acabou encontrando o seu jogo, principalmente no segundo tempo. O primeiro ele não pontuou, é uma coisa que a gente quase não vê, né? Ele foi interceptado ainda, né? Então coisas raras aconteceram nesse jogo. Fazia mais de Mesmo 250 assim, passes. ele deu um jeito de fazer o Green Bay ganhar. Quando ele conseguiu achar o jogo ali, principalmente com o Nelson, e aí acabaram a chance para o Seahawks. Parece que chega uma hora do jogo que o Aaron Rodgers pensa assim, a partir de agora eu não vou mais errar, e ele não erra mais quase nada, cara. É uma parada impressionante. Nas horas mais decisivas. Claro, né? Esse cara é um absurdo. É a diferença do bom quarterback pro gênio, né? É a diferença. Quando enfrenta um time tão bom contra o Seattle, ele consegue ganhar, se impor. E do lado de Seattle, acabou decepcionando o ataque, a linha ofensiva, mais uma vez, mal. Não evoluiu praticamente nada do ano passado. O Russell Wilson sofreu de novo. Por sorte, ele é um QB móvel, né? Se ele não fosse um Peyton Manning, por exemplo, a gente podia falar que o ML podia buscar ele, né? E do outro lado, a defesa mostrou que, mais uma vez, é competitivo, né? É uma unidade que pode levar esse time aos playoffs, mas com essa linha ofensiva fica difícil imaginar algo além disso. Os destaques aí para as duas defesas que foram muito bem, apesar do Rodgers no fim do jogo ter levado vantagem em alguns duelos contra a defesa de Seattle, mas no geral as duas defesas, principalmente a do Packers, isso me surpreendeu bastante, surpreendeu a gente bastante. Eu acho bem forte. E se ela manter esse nível de atuação, esse time pode ir muito longe, né? Porque o ataque a gente já conhece, né, das qualidades, e essa defesa realmente ontem mostrou muitas coisas boas. Falando em coisas boas, né, finalmente aí a equipe do Los Angeles Rams entrou em campo e jogou o que a torcida esperava, né? O Jared Goff foi o grande destaque da equipe no duelo contra o Colts, aí lançando 306 jardas. Esse foi o melhor número dele desde que ele entrou na NFL no ano passado, né? E mostrou muito entrosamento com os seus recebedores, né? E a defesa também foi muito bem, roubou 2 vezes a bola do ataque do Colts e retornou para touchdown. Então, assim, uma vitória cachapante, né? Assim, até 46 é muita coisa. Não sei se a diferença entre os dois times é tão grande, mas nesse jogo ficou claro que o Rams, né, entrou para realmente mostrar que talvez não seja só figurante nessa temporada, talvez possa brigar por alguma coisa. Destaque realmente pro Goff, se mostrou mais à vontade finalmente, né, na NFL, parece mais entrosado. E vamos ver como é que esse time vai participar aí dessa edição contra outras equipes mais fortes, né? Porque realmente essa equipe do Indianapolis Colts, sem o Andrew Luck, vai ter muitos problemas esse ano, porque o elenco é muito fraco e mostrou isso, né? Eu arrisco dizer que o Colts, sem o Luck, é o segundo pior time da liga, só perde pro Jets. Ontem mostrou isso, pelo menos. Então, eu concordo, eu acho que o Rams vem aí pra mostrar mais do que a gente esperava, né? Mas tem que ver contra um time um pouquinho melhor ainda. Mas agora, um jogo que me surpreendeu positivamente, na verdade eu esperava o Philadelphia indo bem, mas foi melhor do que eu imaginei. O Wentz fez um jogo muito consistente.
apesar de cometer ainda alguns erros, a gente até comentava aqui que ele é meio parecido com o Matthew Stafford, né? Ele tem aquela liderança, ele tem aquela alma ali pelo time, tem jogadas espetaculares, big plays, mas às vezes joga uma bola idiota, sofre um fumble. Então ele liderou o time, o Washington não, em nenhum momento chegou nem perto de vencer o jogo, o Philadelphia realmente foi superior. Mas o Wentz, ele ainda tem que melhorar, mas eu acho que ele tem um grande potencial aí para entrar com tudo mesmo na liga nessa segunda temporada dele. Eu gosto dele, eu gosto da postura que ele tem dentro de campo como líder, né? Então eu acho que ele é um jogador bem promissor. Junto com esse time dos Eagles também, que mostrou qualidade jogando fora de casa contra um rival de divisão, né? Ainda mais nessa divisão que é bem competitiva, então começo bem interessante dos Eagles. Já um outro jogo esperado também, Raiders e Titans, né? Que também teve um começo interessante para uma equipe, o Raiders começou muito bem, né? Com certeza, e prevaleceu o Raiders, né? A gente esperava um confronto difícil aqui, mas o Raiders mostrou que está um passo à frente dos Titans, né? Mostrou um ataque muito forte com o Derek Carr começando muito bem, conexão com o Cooper funcionando. A estreia do Marshall Lynch pelo time também foi bem consistente. A linha ofensiva continua sendo muito boa. E eu acho que o destaque ainda mais importante é a defesa, né? A gente estava com dúvidas aqui para saber como é que ia começar 2017, pegando um ataque que é bem forte também. Então, a defesa funcionou muito bem, o pass rush também fez o ataque terrestre dos Titans não funcionar tão bem, né, nesse jogo, né? E a secundária também não passou tantos apuros como a gente poderia imaginar. Então acho que foi um começo bem promissor de um time que vai brigar pela divisão mesmo. Eu só queria dizer que o Mariota foi bem também, só foi que bem. ele acabou pecando um pouco ali no final do campo, ali, não conseguiu transformar em touchdown, mas não dá pra dizer que foi uma estreia ruim dele. Eu acho que foi um jogo que mostrou que as duas equipes vão brigar alto e que ao mesmo tempo a gente deu pra perceber porque o cara tá um passo à frente do Mariota, né? Que ele consegue finalizar as partidas melhor ainda, mais natural, né? Jogador bem decisivo, né? Um jogador que sempre teve uma questão de maturidade maior que o dos outros jogadores e é por isso que é um dos mais bem pagos da NFL na sua posição. Com certeza. E uma grande surpresa dessa rodada foi a vitória do Jacksonville, que colocou aí 29-7 contra o Houston Texans. Foi feio pro Houston. Um duelo de divisão e um placar aí bem elástico para uma equipe que a gente realmente, né, tinha bastante dúvidas antes de começar a temporada. E destaque total para a defesa, que aí teve 10 sacks ao longo da partida, um número absurdo, né? Muita coisa, e mostrando aí uma fraqueza do Houston, né, que a gente também não esperava, que foi a linha ofensiva, né, contando com desfalques, enfim, e que agora cria essa dúvida em Houston na questão do quarterback, né? O Deshaun Watson entrou no segundo tempo, mostrou mais mobilidade que o Tom Savage, né, que a gente já esperava também, mas fica a dúvida, porque independente de quem estiver ali, se a linha ofensiva jogar dessa forma, não interessa, né? Pode ser que aí que o Texas acabe ficando pelo caminho e abra todo esse espaço para o Titans vencer a divisão, ou até para o próprio Jacksonville surpreender. Mas realmente destaque para essa defesa. 10 sacks, o Campbell, né, um veterano da liga com 4. Muito bom jogador. A defesa roubando bolas para touchdown também, marcando pontos. E eu acho que isso é essencial se essa equipe quer brigar nessa divisão, né? Porque a gente sabe dos defeitos do ataque, perdeu o Allen Robinson também, tá fora da temporada, então essa defesa vai ter que chamar essa responsabilidade, como chamou no domingo, e a vitória foi totalmente justa por parte do Jacksonville, né? Eu acho só complicado você ficar no meio do jogo por causa de um meio tempo ruim, meio jogo ruim do Savage, você vai lá e já banca o cara. Então eu acho que essa falta de decisão em quem é o quarterback, quem é o quarterback titular, entendeu? Eu acho que isso faz muita diferença. Se você acha que a pré-temporada do Savage foi melhor e que ele tá mais preparado, deixa o cara jogar pelo menos um jogo inteiro, porque a culpa também não foi 100% dele. Ele teve um jogo ruim, teve, mas que nem se falou, a linha foi péssima. É difícil fazer milagre. Com certeza. Mas agora falando de Pittsburgh e Cleveland, foi relativamente equilibrado, apesar do Pittsburgh em nenhum momento sem estar muito perto de perder o jogo. O Cleveland mostrou que vai ser mais difícil de vencer do que foi na temporada passada, né? Também não tinha como ser menos, né? Então eu acho que dá para esperar aí uma temporada melhor de Cleveland. Eles vão brigar realmente para ganhar todos os jogos.
dificilmente vão conseguir muitas vitórias, porque o time ainda está muito jovem, muito cru, mas dá para perceber que tem um potencial. E por outro lado, o Pittsburgh entra como candidatíssimo também, um dos candidatíssimos da AFC. O Big Ben jogou bem, né? Dá até pra fazer um... Não, mentira, tirando isso daí, dá pra dizer que esse time é muito forte sempre, né? A defesa jogou bem, pressionou o Kaiser o tempo todo, o Kaiser teve uma boa estreia, mas é difícil você jogar sem a proteção da linha ofensiva. Então, penso que o Pittsburgh tá aí entre os principais candidatos e mostrou isso nessa semana. E destaque pro calor TJ Watt, né? Que foi um terror ali pro Kaiser, né? Então foi mais do que o ataque, a defesa começou bem dos Steelers. Então, se os dois lados do campo funcionarem, vai ser bem complicado segurar esse time dos Steelers. Falando em defesa também, o que prevaleceu no jogo contra os Bengals foi a defesa dos Ravens, né? Dominou completamente um ataque que tem boas peças. 20-0 é sacanagem. Mas que não conseguiu fazer nenhum field goal, né? A defesa dos Ravens mostrou ser uma das melhores da NFL, pass rush muito forte. Essa secundária agora com a adição do Tony Jefferson ficou ainda melhor. E o ataque também funcionou até certo ponto. O Flacco, ele tá voltando de lesão, não fez um grande jogo. O West, por outro lado, já fez um jogo bem interessante, consistente. O Dan Woodhead começou bem, mas acabou se lesionando. A gente já conhece o histórico do jogador, não é nenhuma novidade. O Macklin também começou com um touchdown, então é um time que a gente sabe que é bem experiente, difícil de enfrentar. Então eu acho que tem potencial também para chegar nos playoffs. Já o Bengals foi uma decepção bem grande, partida talvez possivelmente a pior do Dalton na carreira. Não conseguiu 4 interceptações. Encaixar bem o seu jogo, interceptações que foram de praticamente calor, assim, né? Não foi de um jogador experiente como é o Dalton. E a defesa, ela tem ainda bons nomes, conseguiu mostrar um jogo até consistente, mas é difícil ver um futuro bom nessa temporada para os Bengals jogando dessa forma, né? O que não surpreende, a vitória não surpreende, porque você está na divisão de duas equipes que se equivalem, né? Mas o placar sim, né? Os 0 pontos é algo que a gente vê com muita raridade na NFL. Então fica o sinal de alerta ligado para essa equipe de Cincinnati nessa divisão. Também quem precisa ligar o sinal de alerta aí é a equipe do Arizona Cardinals, né? Com certeza. Que viajou até Detroit para enfrentar o Lions, começou bem, né? Interceptando uma bola para touchdown do Stafford, mas depois desmoronou completamente, né? Sofreu muitos pontos seguidos. Perdeu o David Johnson, né? Novamente vai perder várias semanas aí. Isso basicamente mata a temporada. Que é uma questão que basicamente realmente deve deixar o Cardinals aí muito atrás dos outros competidores na sua conferência. E o Palmer foi muito mal de novo, né? Não cuidando bem da bola, mostrando sinais de que talvez realmente essa seja a sua última temporada em alto nível na NFL. E destaque para Detroit, que teve um início lento, mas depois, quando finalmente percebeu que tem um time mais equilibrado nesse momento, que a Arizona mandou no jogo, Stafford com 4 touchdowns, né? Mais um jogo que a gente vê aí esse quarterback chamando a responsabilidade, liderando a equipe para a vitória. E outros destaques também aí no jogo aéreo, no jogo corrido também. Acho que a equipe teve um equilíbrio legal quando finalmente entrou no jogo, né? A defesa também teve um touchdown, um pick six, né? Sim. Então isso é muito importante, porque essa defesa do Lions é uma unidade que precisa ajudar muito o time se realmente o Detroit quer dar esse passo adiante nos playoffs. Então uma vitória justa de Detroit, vitória importante jogando em casa contra um adversário que está enfraquecido, então o Detroit precisava ter vencido essa partida e venceu com justiça, né? Eu só penso que o Stafford fez o que ele faz de melhor, né? Ele liderou o time no último quarto a uma virada, né? Ano passado ele fez isso incontáveis vezes e se ele continuar fazendo, esse time tem tudo aí para realmente, pelo menos, pegar um playoffs ali, quem sabe, né? Se ele fizer uma boa campanha na temporada regular, de repente pegar um mando de campo, eles possam sonhar até um pouco mais alto, né? E agora, um time que também vai sonhar ali na NFC, de novo, né? É o Atlanta Falcons. Teve muito mais dificuldades do que a gente imaginava, né? Até faço meia-culpa, eu falei que o Chicago ia ser destruído, não foi, inclusive faltando 15 segundos para acabar o jogo, tinha chances reais de vencer o jogo. Mas o Atlanta conseguiu a vitória, que
muito importante, uma derrota contra Chicago ia custar muito caro para esse time depois, mas então por enquanto conseguiram, né? O Ryan fez um jogo consistente, 321 jardas, então o Atlanta vem aí, obviamente, de novo para brigar e sonhar, quem sabe dessa vez ele chegue novamente no Super Bowl. Eu acho que é um dos candidatos. A defesa nos próximos jogos ela precisa estar mais ligada, melhorar principalmente contra o jogo corrido, que falhou contra os Bears. E destaque para o Hooper, o tight end, o seguranista, fez um grande jogo e pode ser o tight end que faltava para esse time, né? Que nos outros anos não tinha, pode ser um destaque bem importante aí. Aí para finalizar o vídeo, o jogo que todo mundo estava esperando, né? O melhor jogo da rodada. Possivelmente um dos melhores da temporada, Bills e Jets. Bills acabou ganhando do Jets, uma vitória esperada, né? A gente esperava até um placar um pouco mais elástico aqui, né? 21-12 foi pouco. A gente viu que em dado momento no jogo o placar estava justo ali, né? Então o Bills acabou mostrando que o ataque precisa ainda de peças, principalmente de recebedores, né? Você tem o McCoy que é o principal jogador, um dos melhores running backs da liga, mas ainda é difícil confiar no quarterback, o Taylor, precisa melhorar o passe, o seu trabalho no pocket, ainda que ainda é fraco. A unidade principal desse time ainda é a defesa, ela continua bem consistente. E o Jets não tem nada pra gente acrescentar, porque a gente sabe que dos... Não, o que dá pra acrescentar é que se eles pegarem o Colts em casa, talvez eles fiquem com uma vitória no ano, senão acho difícil. Sem o Andrew Luck, né? Sem o Andrew Luck, claro. Se o Andrew Luck jogar, não tem nem o que falar. Porque o ataque não tem nada que a gente possa falar. O Curse fez uma estreia interessante até, né? A gente sabe que é um wide receiver ok, vai ser o principal desse time. E a defesa é o que pode, pelo menos, tentar alguns destaques ali, né? Durante a temporada a gente vai ver como é que vai ser o Jamal Adams. Mas é o que a gente pode falar sobre esse grande time do Jets. É um jogo que dá a dimensão do que essas duas equipes vão fazer nessa edição, né? O Buffalo conseguiu fazer apenas 21 pontos nesse time do Jets. E sofreu 12. Pois é. Então, e é o líder da divisão. E é atualmente o líder da divisão, lembrando que o Patriots perdeu. E pro Jets realmente é pensar em 2018, né? Apesar de ser só a primeira semana, mas se fez 12 pontos em Buffalo, que é uma das equipes mais fracas da NFL, assim como o Jets, não dá pra esperar muita coisa diferente nos outros jogos, né? Então, não tem muito o que falar dessa partida. E essa foi a nossa análise aí da primeira semana. Daqui a pouco a gente volta aí comentando sobre como a gente acha que vão ser os jogos da segunda semana. E espero que vocês tenham gostado, assistam aí, por favor, assistam o vídeo inteiro, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, a gente agradece e a gente vai continuar aí fazendo o melhor possível para debater isso aqui com o máximo de razão e sem emoção, sem clubismo, porque aqui não tem nada disso. Valeu? Beleza, até o próximo.